Estou aqui já com o Paulo Roque, ele vai trazer para a gente, especialista em direito do consumidor, ele vai trazer para a gente, tirar essas dúvidas, né, que a gente ficou em relação a essa paralisação dos rodoviários. Perfeito. Só que antes, eu quero dar um recado aqui, posso? Tranquilo. Quero dizer o seguinte, a gente está falando desde cedo que as empresas, né, elas praticamente a paralisação dos rodoviários, ela terminou, mas a Marechal, com 2.400 rodoviários de braços cruzados, mais de 260 ônibus, que atendem as áreas de Samambaia, Ceilândia, Taguatinga, enfim, como a gente está dizendo, e foi falado também na reportagem, a Secretaria de Mobilidade me mandou agora uma nota informando o seguinte, que todas essas regiões, apesar da paralisação, dessa suspensão, né, do serviço, nessas áreas que são atendidas pela Marechal, essas regiões elas vão ser reforçadas, vão ter o atendimento de transporte público reforçado por outras empresas. Então, os moradores eles não vão ficar, como a gente fala, desguarnecidos, vão ter esse atendimento, ok? Agora eu volto para 2 e sigo com o Paulo Roque. Bem-vindo ao DF no Ar, prazer. Eu que agradeço. Paulo, vamos começar falando, antes de mais nada, quem está em casa tem essa dúvida, né? Uhum. Paralisação, pegou todo mundo de surpresa, essa Exato. Realmente pegou, foi no frigir dos ovos, no finalzinho da noite, anunciada a paralisação, a justiça decide que não pode, mas enfim, segunda-feira todo mundo é pego de surpresa. Uhum. O patrão, e aí eu não consigo ir para o trabalho porque não tem transporte, o clandestino é caro, ou às vezes nem clandestino tem. O patrão ele pode descontar o ponto da pessoa que faltou ao trabalho por conta da paralisação? Olha, Roberto, neste caso é uma falta justificada. Se a falta é justificada, o patrão não pode cortar o ponto. Não tem a menor possibilidade. Não tem a menor possibilidade de cortar o ponto. Agora, o que pode acontecer? O que pode acontecer é a empresa, o patrão, disponibilizar um meio de transporte alternativo. Então, você vem que eu pago o seu Uber. Isso pode? Pode. E se nesse caso, mesmo com a disponibilidade do transporte, em caso de greve, pela empresa, pelo patrão, se o trabalhador faltar, aí sim a falta será justificada e ele poderá cortar o ponto. Uma outra pergunta que eu recebi muito aqui, Paulo, nas redes sociais foi justamente a seguinte. Quem está em casa com certeza vai se identificar muito. O patrão paga o transporte público, né? Paga o transporte para que a pessoa possa ir até a casa, aquele valor ele é dado. Esse valor, pelo fato de o trabalhador não ter ido, ausência total, ele tem de ser devolvido? Como é que há essa reposição? O que a lei diz? Roberto, em princípio teria que ser devolvido, mas a maioria das empresas não cobra esse valor de volta, né? Porque ainda mais com uma situação dessa, o valor não é aquele valor exagerado, então a empresa pode cobrar de volta esse valor, mas na grande maioria dos casos ela não cobra. Agora, por exemplo, eu, Alessandro, estou aqui trabalhando e tive que pegar o Uber. Sou trabalhador, tive que pegar o Uber. Eu, Alessandro Saturno, tive que pegar o Uber. Uber, ele pode cobrar uma tarifa muito cara, exorbitante. A gente vê, por exemplo, vou te dar um exemplo. Da rodoviária para Asa Norte, o que se pagava R$22, ontem a gente entrevistou uma pessoa que falou assim, Alessandro, tá saindo 50, 60 reais. Isso é possível a empresa... não estamos falando de empresa clandestina, estamos falando de uma empresa autorizada. Pode fazer essa variação de preço? Olha, Saturno, no caso, o Brasil aqui não tem tabela de preço. Então, você tem um livre mercado. Agora, o que o Código de Defesa do Consumidor estabelece? É que nessas situações não pode abusar. Não pode haver abuso, não pode o fornecedor, nesse caso o Uber, elevar arbitrariamente seus lucros por conta de uma situação de extrema necessidade da população. Então, o que pode acontecer aí? O Ministério Público do Consumidor pode abrir um procedimento contra a empresa exatamente por estar se aproveitando dessa situação. E constatado que houve esse abuso, a questão não é aumentar simplesmente o preço, é aumentar de maneira exagerada. Comprovado esse abuso, a empresa, inclusive, pode ser multada. Perfeito. Somos advogados, né, também, colegas de profissão, e eu queria... por favor, diga. Agora, posso chamar a atenção de uma questão aqui? Claro. Por que não foi respeitado aí? O direito de greve existe, mas ele não é absoluto. Essa era a minha pergunta, porque quem está em casa quer saber isso. Por isso que eu falei, somos advogados e eu quero que a gente fale numa linguagem simples para quem está em casa entender. Nós temos aí o conflito de dois direitos. Se eu estiver falando simples aqui, você me corrige. Não, você está falando, por enquanto você está falando. Se você falar difícil... Pode puxar a orelha. Seguinte, temos o conflito de dois direitos, né? Os trabalhadores, eles têm têm total liberdade para poder reivindicar melhores condições de trabalho, melhores condições salariais, enfim. Perfeito.
Só que fica na ponta aquela pessoa que não tem condição de ir para o trabalho, ou seja, o direito dela de ir trabalhar está sendo cerceado. Quando há esse conflito, né, o que deve prevalecer? O que os tribunais têm falado em relação a isso? Primeiramente, Saturno, essa questão já é disciplinada na lei de greve. Nós estamos falando de uma greve no serviço essencial. Por que você tem que fazer a comunicação com 72 horas de antecedência? Exatamente, para proteger a sociedade, para que as empresas, pessoas, usuários, consumidores possam se organizar em função de uma situação, de um exercício de um direito que é legítimo de greve, mas que ela não seja pega de surpresa. Isso, no caso concreto, nessa situação, não foi respeitado. Isso que a Justiça falou, Isso, né? Que a Justiça falou. Não há tempo hábil, né? Não há tempo hábil. Outra questão que está na lei, e não é só em Brasília, mas no Brasil inteiro não tem se respeitado e não tem havido uma ação firme no sentido de proteger os interesses da sociedade. A questão do serviço mínimo. Tem que existir um mínimo funcionando para evitar esse tumulto todo na vida das pessoas. Isso não foi garantido. A gente viu ontem que os boxes vazios, etc. Então, nessa circunstância. E há uma outra situação nessas greves, que tem acontecido em outras greves, que a Justiça manda voltar, considera a paralisação ilegal, e eles fazem a assembleia para dizer que não vão respeitar a decisão da Justiça. Isso é insegurança jurídica pura, isso tem que ser respeitado. Uma última dúvida rápida. E o que fazer, né? Quem está em casa sempre pensa, tudo bem, desrespeitaram, vão pagar... Enfim, o que quem está em casa pode fazer? No caso, seria o Ministério Público, como fiscal da lei, ir lá e fazer tomar uma providência ou não? Veja o seguinte, tem uma multa estabelecida. Então, numa situação normal, tem que cobrar essa multa. Porque se doer no bolso, da próxima vez, eles vão respeitar esse direito da população. Não se trata de contra o direito de greve. Está na Constituição. Mas para que ela aconteça, a lei estabelece os requisitos mínimos, condições mínimas que precisam ser respeitadas. Se essas condições não são respeitadas, a greve é abusiva, a greve é ilegal, tem a multa. E já houve caso aqui que a multa foi cobrada. E ela é para ser cobrada para que da próxima vez pense, olha, se eu não cumprir o que está na lei, vou desproteger a população e estou sujeito a uma multa. Bate no bolso, pesa. Então, tem que doer no bolso.